Meu nome é Alessandro, morava na periferia, num bairro simples, em Contagem, né, perto de Belo Horizonte. E ali foi aonde eu comecei a ter aí os conflitos, aonde eu queria expandir um pouco mais a minha intelectualidade, desculpa, a minha maneira, né, de ver o mundo. Eu queria sair de onde eu morava, eu queria ajudar a minha família também um pouco. E por que você queria sair de Contagem? Qual era o motivo? Eu acredito mesmo, eu acho que era uma coisa mais intelectual mesmo, era questão de status, vamos dizer assim. Eu queria realmente mudar o meu patamar de vida, eu queria ser uma outra Você pessoa. acreditava que os Estados Unidos iria te dar essa chance de você mudar o seu status social? Com certeza, que até então eu não via aquilo. A viver no meu bairro era, era, era muito crítica, né? Era críticas, bullying, né? Vamos dizer assim, um bullying em cima do outro. Mas por quê? Porque você não tinha condições financeiras? Também eu acho que mais pelo modo de agir, a educação, como eu tratava as pessoas. Então eu era ali, ok, chamavam o gay, né? Então às vezes as pessoas não sabiam como lidar com aquela situação, como eu também não tinha nenhuma habilidade para tratar do assunto, principalmente a minha família não sabia, né? Até então eu achava que era uma coisa super errada, que não podia, era uma coisa que era banida. Tá, então você saiu da sua casa porque você se descobriu gay e você queria ir para os Estados Unidos. E quem te deu esse dinheiro para você ir para os Estados Unidos? Como que Até chegou isso? então, para muitas pessoas conhecem, sabe que a, há pessoas que faz todo esse translado, né? Faz todo esse trabalho. E até então, na época, havia algumas pessoas que já tinham usado essa pessoa na época, que ele fazia como se fosse um pacote. Então, ele cobrava um preço X e vendia todo aquele pacote, assim, para quem nunca viajou, como no meu caso, principalmente internacionalmente, então aquele foi o máximo. Deu poder pagar aquele valor que era alto para a época, a prestação, imagina, eu não deixei passar. Então ele disse, você quer ir? Ou foi do Brasil direto para os Estados Unidos? Você vê aquele voo direto para os Estados Na Unidos? verdade, não. Na verdade, eu fiz uma paradinha no México, tá? Parei no México, isso aí, parei no México e ali conhecemos pessoas assim de um poder político, vamos dizer assim, e Os eles coiotes. exatamente. E assim, achei que eles eram os guias turísticos, né? Mas, peraí. Então você saiu do Brasil, foi para o México e atravessou o México no deserto para chegar nos Estados Unidos? Onde você atravessou? Eu atravessei, chama Rio Grande. Rio Grande é o nome da cidade mais próxima do Texas, assim, na divisa, vamos dizer assim, McAllen, por ali, Uhum. no Texas. Então, o Coyote, entramos num carro e fomos até a fronteira do Rio, e ali no Rio entramos numa boia e eles simplesmente nadando nos deixou do outro lado, que já era os Estados Unidos, e pronto, já estávamos em solo norte-americano. E não teve nenhum problema, então, como a Aí maioria das pessoas. tivemos contato com a polícia de imigração, né? Na época eles fizeram todos os registros, né? A admissão no país e pronto. Mas na minha concepção, o que eu achava que eu estava pegando um visto para entrar aqui nos Estados Unidos. E na verdade não era nada daquilo. Era o tal famoso que muitos brasileiros conhecem aqui nos Estados Unidos, que é o Caicai. Ah, cai, né? Que quer dizer, você caiu e foi solto. Nossa! E então você entrou nos Estados Unidos totalmente legal, pelo México, você teve sorte até então.
E aí, quais foram o trabalho que foram te oferecido aí? O que você conseguiu de Bom, trabalho? pensa, a chegar num país novo, cultura, tudo diferente, né? Eu olhava para o céu e pensava, poxa, o que que eu vim fazer aqui? Eu pensei, por quê? Eu já estava muito fora já do que eu estava imaginando, né? Então, aqui o trabalho era jardinagem, limpeza, né? E desde então, a minha vida como faxineiro, pessoal, já começou no Brasil. Eu ia visitar as minhas tias, né? De férias, então eu sempre dava uma ajeitada na casa, fazia aquele faxinão. Talento para faxina. Mas aí, bom, você atravessou o México, foi preso, depois foi solto no Caicai. Aí, depois que você foi solto, para onde que você foi? Quem que você encontrou? Você tinha um amigo, alguém que poderia te Tinha, dar tinha esse início? minha tia, né, meus primos, todos Ah, estavam aqui em entendi. Massachusetts. Então, você teve pessoas que te deu o pontapé inicial. No primeiro momento, eles ficaram assustados, porque eu pedi para minha mãe que não contassem a eles que eu estava vindo. Eu pedi à minha tia permissão e ela falou: bom, se aparecer realmente alguém que esteja aí disposto a te ajudar nessas condições, claro, você pode. Mas é tão difícil encontrar alguém que te ajude dessa forma, né? Principalmente você pagar prestação. Pensa bem, loucura de adolescente, né? Muito corajoso nessa época. Foi, Inclusive, acho que nessa época passava aquela novela América. Você chegou a assistir? passava, passava. Eu cheguei a pegar um pedaço, inclusive a música tema, a música da novela é a música tema de muitos imigrantes, né? Se reinventar, né? Reinventar um novo país, né? Do Milton Nascimento. E como que e como que foi o recomeço, que eu estou curiosíssima. Como que foi esse seu recomeço? Aí o recomeço foi que eu comecei a mentalizar algo que poderia estar abrangendo, né? E que eu pudesse usar um pouquinho do conhecimento que eu tinha no Brasil. Então eu pensei, poxa, aqui como é um país das oportunidades. Eu acredito que em todo país, Joana, nós temos oportunidade, claro, mas a gente vai se habilitando, vai aprendendo que se você tiver coragem, você consegue. E foi o que eu fiz. E você está esse tempo todinho ilegal nos Estados Unidos, você nunca voltou no Brasil, que 15 anos, mais ou menos? Isso. Em 2013, em 2017, eu voltei depois de 12, né, 12, 13 anos. Aí eu fui, sim, graças a Deus, consegui a documentação. Foi uma batalha longa, né, Eu mas deu imagino. tudo certo. Claro, se envolve aí, pessoal, tem que ter advogado, né, mas deu tudo certinho. E aí eu voltei em 2017 pela primeira vez. Gostei muito, Brasil, não? Você não quis ficar no Brasil, não? deu vontade, viu? Deu vontade. Mas, Muitos Sandro, amigos. me conta uma coisa, Sandra, até te cortei. Eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos quem faz faxina ganha muito dinheiro, consegue comprar um apartamento por ano no Brasil. Quantos apartamentos já comprou em 15 anos aí, menina? Será? Será, Joana? Você acha? Não sei, Olha, é que o povo chega lá no Brasil falando, chega um monte de é, gente cheia de joia, de óculos escuro grande, enfim, todo chique lá no Brasil falando que aí nos Estados Unidos tem uma árvore cheia de dinheiro, que os outros chegam aí só pegam o dinheiro lá e voltam para o Brasil rico. Não tem, não? Não. não, não, não. Olha, tem que trabalhar muito, pessoal. Tem que passar muito aspirador para ganhar o dinheiro. Acredito que quando a gente escolhe viver no país que você imigrou, é aonde começa um pouco das coisas ficarem bem divididas. Você consegue comprar uma casa, né? Fazer alguma coisa no Brasil, mas há uma divisão muito grande, porque você quer ficar aqui, você começa a morar um pouquinho melhor, você compra um carro, você vai financiar, e por aí vai. Então, aquela vontade de comprar 2 apartamentos, 3 no Brasil, começa a ficar um pouquinho de lado. Conheço muita gente que faz isso, compra porque tem vontade de voltar. Então, no meu caso, depois de um período vivendo aqui, eu dizia para mim, não, eu não quero mais ir embora. Eu não quero mais ir embora. Então, por isso que acaba que
a questão de estar comprando imóveis fica um pouco para trás. Mas eu consegui sim, comprei um lote na época, um lote foi até parado, comprei o lote, construí, realizei o sonho aí da minha mãe, que ela queria muito ter a casinha dela, né? Foi legal. Parabéns, parabéns. E aí, uma curiosidade que eu tenho, porque a gente sabe que nos Estados Unidos não tem o SUS nosso lá do Brasil, não. Que aí a saúde pública é paga. Como que você ficou esses 12 anos ilegal aí no Brasil, nos Estados Unidos? Você não ficou doente nem uma vez? Olha, graças a Deus eu sempre tive assim muita saúde, viu? Assim, agradeço muito minha mãe porque ela fala, olha, você sempre tomou muito Redoxon quando pequeno, por isso que você não fica doente. A minha mãe Mas me dá veja banho de bem, bacalhau. hoje eu tô legal, legal. Aí você pode pagar o plano de saúde, pagar seguro-saúde, não plano de Seguro saúde. saúde, exatamente. Mas mesmo assim, quem não tem, até certo, vamos dizer, no governo anterior, era mais fácil você ter o que eles falam Mass Health, que seria do meu estado aqui, que seria Saúde de Massachusetts. Seria aí um programa que cobre os imigrantes se precisar de ir para emergência, você tem o médico primário, né? Sim. E pronto. Agora, no meu caso, é o seguinte: eu sou muito apegada no meu Brasil, eu sou muito apegada na minha família lá. Por exemplo, eu tenho menos de um ano que eu vou no Brasil e eu vou 2 vezes por ano. Eu ia agora, eu não fui por causa da pandemia, e eu já estou ficando desesperada. Como você conseguiu ficar 12 anos sem ver a sua família? Principalmente que em 2005 a internet não era esse boom que é agora. Lá Não, era você, no máximo que você conseguia era fazer uma ligação, ouvir a voz. Como que foi você viver com essa dor, com essa saudade, com essa coisa toda? foi muito difícil e bem delicado, viu? Foi, foram momentos assim que, com o passar do tempo, né, dos anos, eu comecei a ficar depressivo. Comecei a ter momentos de muita tristeza e, no fundo, eu não entendia muito. Foi quando eu comecei a procurar um pouco mais o conhecimento da espiritualidade, que depois, uma outra hora, a gente pode falar um pouquinho mais desse assunto, Sim, sim, sim. mas foi o que me segurou mesmo, foi o que me ajudou muito a vibrar para que as coisas melhorassem, para que chegassem coisas boas na minha vida, porque é muito delicado ficar longe da família Eu tenho e, certeza. e não ter o documento e não Ele poder. dá, porque você fica numa prisão, né? Porque você está livre, mas você está preso. Você não pode fazer muita coisa. E Principalmente quando se trata de um momento onde você, não vítima, né? Porque acaba sendo vítima destes, vamos dizer assim, esses agentes de viagem aí debaixo dos panos, porque o coiote me trouxe, foi pago, a minha tia, graças a Deus, me ajudou, a gente, né, pagou, e depois eu descobri que eu estava com um probleminha, então eu tive que ficar exatamente fantasma, né, tipo, escondido durante um período por causa dessa questão. Mas me conta uma coisa. Você falou que faxineiro aí não encontra árvore de dinheiro. Mas como que vive um faxineiro? Você mora com quantas pessoas num quarto? Com umas 5 pessoas? Que é porque todo mundo mora assim fora com 5 pessoas. Como que Eu funciona? queria, Joana, eu queria, viu, morar assim, né? Tô brincando. Porque junta dinheiro, pessoal. Quem mora aqui nos Estados Unidos, que às vezes realmente está com vontade de juntar dinheiro, acaba fazendo isso mesmo. Mora com 5, 6 pessoas. Eu tenho pessoas de convivência, família, que tiveram esse objetivo, tiveram um propósito, uma meta de 2, 3 anos e realmente funcionou. Porque divide aí as despesas em 5, 6 pessoas e realmente dá para fazer. Mas o Sandro está fazendo isso hoje? Não, desde que eu cheguei, eu tinha uma consciência. Eu vou ajudar a minha família, mas eu quero viver aqui. Então eu fui estudar, eu trabalhava, né? Fui aperfeiçoar a língua, né? O inglês.
foi uma ferramenta fundamental para que pudesse estar dando mais direção aqui no país. Você não me respondeu que você está fugindo da minha pergunta, Sandro. Você é faxineiro nos Estados Unidos, eu quero saber, você mora em que casa? Onde você mora? Moro eu, o meu filho, Você tem filho? Tenho meu filho, moro meu filho e mais um roommate. Numa casa que você mora, é casa. É uma casa, mora eu, meu filho e o meu parceiro. Ah, você é casado, então. Pronto, então você mora numa casa. Então, o seu salário dá para você pagar essa casa, é isso? Dá sim, dá. Então, dá para fazer isso e sobra um pouquinho que dá para fazer aí, juntar um pouquinho para fazer uma viagem, né? Visitar a família. Sim. Aluguel, você paga aluguel. Pago aluguel. O aluguel aí é caro. O aluguel aqui de um apartamento de 2 quartos, que seria uma townhouse, seria uma casa, né, dentro da cidade, $2.000. Nossa, você ganha. Nossa, você tem que trabalhar muito, né? Para pagar Trabalhar. aluguel, pagar suas coisas. Você anda de transporte público ou você compra o carro? Você já comprou um carro? Aqui tem um transporte público bem simplesinho, na cidade que eu moro, aqui em Framingham. Mas em Boston é como as grandes metrópoles, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, como aí também, com certeza. Tem, assim, aqueles ônibus grandes, o ponto de ônibus tudo direitinho. Aqui eu tenho que ter carro, não tem jeito. Para tudo que vai fazer, tem que ter carro. Ah, então o faxineiro aí tá vivendo muito bom, então. Tá vivendo? Tá. Tem que ter o carro para colocar o aspirador, os produtos de limpeza. Ah, entendi. Então você sai de casa equipado, você sai de carro dirigindo. Nossa, o faxineiro aí tá muito bom, porque lá no Brasil pega o ônibus, tem que juntar dinheiro da passagem, aquele sacrifício, tudo. Então você tem o seu aspirador, o material de limpeza é seu? É meu mesmo. Algumas clientes perguntam: você quer que eu compro o produto e tal? Aí eu falo: olha, pode comprar se você quiser um Clorox, né? E um Lysol, alguma coisa, um cheirinho, né? Que as pessoas gostam daquele cheiro de lavanda. Aí eu falo: pode comprar, mas eu geralmente carrego no carro, tenho, né? Coloco numa sacola, num balde e chegamos na casa e usamos o que. Mais ou menos você tem uma vida boa, então. Não é porque quando a gente fala de faxineiro, a gente imagina essa pessoa sofrida, então não é. Então, Não é. Resumindo a sua história, valeu a pena atravessar o Valeu a México e vir até Valeu a hoje. pena. Onde você começa a fazer o balanço e entender o que vai vibrar melhor na sua vida, então, se eu vou fazer a limpeza, eu tenho que tirar um bom aproveito daquele momento. Então, eu não vou limpar 4, 5 casas por dia para chegar no final tá chateado, triste, cansado, com dor nas costas. Então, eu saio para limpar 2, né? Às vezes 3. Eu tenho a minha prima que me ajuda muito. Ela é minha parceira no business. Daí, eu queria só consertar uma coisa com você. Em nenhum momento eu quis desdenhar a profissão de faxineiro. Eu só quis saber como é a sua vida aí, como você trabalha aí. Sabe por quê? Porque nesse exato momento tem um brasileiro aí sonhando em ir para os Estados Unidos. De repente, ele é um químico ou um psicólogo lá no Brasil. A pessoa tem que saber que quando ele sair do Brasil, ele não vai ser químico aí. Não. Ele não vai ser um psicólogo aí. Ele vai ter que ser um faxineiro. E a gente tem que aprender a amar todos os trabalhos aí. Todos os trabalhos. Ter uma mente aberta e entender que todo trabalho vai gerar o valor que você colocou. Qual está sendo realmente aí a sua eficiência, né? É muito importante fazer tudo com excelência. Se você limpa a casa, se você é babá. E outra, Joana, quando eu consegui o documento aqui nos Estados Unidos, pensa o quanto que eu chorei quando eu estava aqui, de volta. Porque o meu sonho, sabe qual que era? Não. Trabalhar numa empresa, numa multinacional. Pensa eu, Alessandro, lá de novo no computador. Todo cheio dos green card, todo poderoso. E aí as portas minha família e os amigos falaram assim: poxa vida, Alessandro, eu não acredito, você que tinha um sonho
de mexer aqui numa empresa, trabalhar na sua área e tal. Eu falei, não. Sabe por quê? Eu tenho que continuar limpando casa, porque se eu quiser ir para o Brasil ficar um mês, é só desse jeito. Não tem como. Férias aqui não tem férias igual o pessoal do Brasil que ganha um mês, ganha férias daqui. Aqui não tem. Ainda mais quando a gente é trabalho autônomo. Então. Sim. Mas o que eu quis muito frisar na sua história, Alessandro, que é o seguinte: o faxineiro nos Estados Unidos ele é muito mais respeitado do que no Brasil. Que a faxina do serviço doméstico, vamos chamar assim, nos Estados Unidos é muito mais respeitado. E que, de repente, você não encontrou essa árvore de dinheiro aí, mas que você encontrou, sim, um trabalho que te deu a honestidade, que te deu sustento, que te deu caráter, que te deu um filho, que te deu um esposo. Enfim, os Estados Unidos... Quando eu comecei a limpar, houve uma mudança na maneira que eu usei esse trabalho. Então, eu comecei a usar a minha credibilidade, a minha experiência como pessoa e comecei a engajar com pessoas da área de venda. Vai vender uma casa, eu faço a limpeza e faço o staging, que seria aí, vamos pôr uma decoração, ajudar a colocar a casa toda arrumadinha para vender. E eu comecei a ter mais credibilidade na área da limpeza. Então, parabéns, parabéns, parabéns. Obrigada por você ter vindo aqui comigo. E, Alessandro, você tem um canal também no YouTube, não é isso? Tem um canal e esse canal está aqui abaixo. Tá ótimo. Esse canal é um canal que está sendo um projeto que inicialmente eu não tinha nenhuma ideia de como eu colocar alguma das ideias das minhas experiências de vida, da maneira como eu trato um pouco a espiritualidade. Enfim, tudo ligado à nossa força do pensamento. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente vibra, vai trazer uma positividade muito grande. E a gente que vive fora do país precisa muito disso. E olha, Alessandro, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E você, comadre, sonha mesmo. E lembrando sempre, qualquer trabalho que você for fazer, faça com dignidade, com amor, e todos os sonhos é possível, né, Alessandro? Com certeza. O sonho, olha, rapidinho, quando eu estava na escola, eles falavam assim, nossa, o Alessandro ele vive no mundo da lua, ele só fala dos Estados Unidos, ele só fala que vai para os Estados Unidos. Foi assim, choque para muitos, porque eu estou aqui. Aí, lindo e maravilhoso. Beijo, Alessandro. Beijo, muito obrigado. Obrigada a você, tchau.